Hoje eu quero convidar um amigo aqui, o Cauê. Você pode tomar o seu lugar. Cauê é um amigo de longa data. Nós estudamos juntos aí quando éramos adolescentes. E o Cauê tem um testemunho muito forte, muito profundo de algo que Deus fez na vida dele e que eu tenho certeza que vai te encorajar, vai te inspirar. E queria que você ouvisse com muita atenção tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele passou, e principalmente porque Deus deu a vitória, e a mesma vitória que Deus deu para ele também pode dar para você nessa noite. Vamos orar? Deus, usa a vida do Cauê nessa hora para compartilhar conosco o seu testemunho, que o Senhor, Pai, possa falar através da vida dele. Prepara o nosso coração, abra o nosso coração, porque Deus, não existe nada mais poderoso do que quando a gente vê o Senhor agindo na vida de uma pessoa. E eu vi com os meus próprios olhos, ó Pai, o Senhor restaurar completamente a vida do Cauê. E hoje eu sou tão grato por isso, e que nós possamos sair daqui nessa noite encorajados, inspirados a viver o sobrenatural do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Que Deus te use, viu? Boa noite, meu nome é Cauê, tenho 34 anos hoje, sou casado há 8 anos, vou fazer 9 anos de casado, tenho uma filha de 8 anos, e eu tive uma trajetória, né, desde muito novo. Hoje eu reconheço, né, hoje eu consigo identificar que eu já tinha alguns defeitos de caráter desde criança, né, de manipulação, de mentira. E com 14 anos de idade eu conheci a maconha, né, uma droga. E eu tive o primeiro acesso à droga com 14 anos. Eu era um cara que praticava natação, gostava de luta, né, gostava mais de saúde, né, dessa área de esportes. E a droga, ela apareceu na minha vida de uma forma muito sucinta, né, através de um amigo meu que é até personal trainer, então jamais você imagina, né. E aí o tempo foi passando, eu sempre tive muita dificuldade em escola, com regras, eu sempre tive esse tipo de dificuldade. E eu lembro que com meus 19 anos, após uma briga com a ex-namorada minha, eu acabei indo para uma festa de um amigo meu aqui no bairro Bonfim. Bebi muito, né? Eu nunca fui de gostar muito de beber, mas quando eu bebi eu não tinha controle. E bebendo muito eu vi que eles estavam usando um outro tipo de droga e eu quis experimentar, que foi a droga que me levou no fundo do poço, que foi a cocaína. E com 19 anos eu experimentei, e 2 anos depois, meu pai morreu, em 2009, ele faleceu. E aí em 3 anos eu consegui ir no fundo do poço. Uma coisa que era de uso de recreativo, né, de passeio, quando eu estava em festas, essas coisas, passou a ser 2 vezes a semana, 3 vezes a semana, 4 vezes a semana. Quando passou 3 anos, eu já estava me encontrando usando droga todos os dias, já não estava conseguindo mais trabalhar. Cheguei a ter princípio de overdose, cheguei a ser confundido dentro de uma favela como policial civil, porque toda a vida eu trabalhei no ramo de produtos industriais. Então eu sempre trabalhei de calça, bota, blusa preta, cabeça raspada, e eles me confundiram com policial civil, que tinha dado uma batida lá uma semana antes. Então eu passei isso tudo na recaída, porque em 2011 eu conheci um tratamento que chama Grupo de Apoio Mútuo. Inclusive o Juan está até com um projeto de trazer esse tratamento aqui para a igreja. O GAN, ele funciona no ministério lá da IBC, e eu conheci esse grupo em 2011. E eu já não sabia para onde eu recorria, né? Eu achava que eu tinha um problema, que eu que tinha esse problema e que não tinha mais solução. A minha expectativa de vida mesmo, eu achava que eu não passaria dos 30 anos. Né? Isso aí eu estava com meus 22, não, eu estava com uns 23 para 24 anos, mais ou menos. E aí foi quando eu conheci o GAN, eu vi uma luz no fim do túnel e falei assim, ó, tem solução para a minha situação, né? Porque eu já não estava conseguindo trabalhar, mentia muito. Até hoje eu não sei o que realmente era verdade e o que eu criei, de tanto que eu mentia. E quando eu cheguei no GAN, aprendi lá que tem um método, né, de 12 passos e 8 princípios,
todos eles são bíblicos, e eu comecei a fazer o tratamento, uma vez por semana, toda quinta-feira. E eu lembro que eu estava já quase completando um ano limpo, né? Já minha vida já tinha estabilizado, já tinha voltado ao normal, sem sequela, sem nada. Fui para o aniversário de um amigo meu, acabei bebendo e recaí na droga. Foi só questão de 30 minutos depois que eu bebi, em vez de tomar uma dose só, já tomei 5. Na época era uma dose que tinha, acho que 75% de álcool, um negócio assim. Tomei 5 doses e fui direto para a favela da Serra, comprei minha droga, a droga que eu usava, e recaí. E nisso aí eu fiquei muito mal, porque o efeito do álcool passa quando você usa a cocaína. E quando passou, eu olhei assim, parecia até um pesadelo, né, que eu estava rolando escada abaixo. Eu falei assim, não, isso é mentira, eu não usei. E nisso aí eu fui para casa, escondi de todo mundo, não falei para ninguém, continuei indo no tratamento, tudo. E achei que eu estava curado, né, que eu falei assim, não, agora eu consigo usar moderadamente, igual no início. Mas era engano, porque em questão de 3 meses eu estava 7 vezes pior. Eu sempre falei 10 vezes pior, mas hoje que eu conheço a palavra de Deus, eu sei que eu estava 7 vezes pior, literalmente. Cheguei a usar R$1.000 só de droga numa noite, cigarro, bebida eu já não bebia mais, bebendo água de coco, cocaína e cigarro. Chegava a usar R$1.000 na noite, a ponto de eu não ter grana para bancar. Aí eu pegava a droga, eu revendia em lugares que eu ia, para eu poder fazer o dinheiro da minha, porque eu já não estava dando conta de sustentar mais. E eu fiquei quase 3 anos recaído. E nessas recaídas foi onde que aconteceu os 2 princípios de overdose, onde que me confundiram. Eu cheguei a perder amigo meu com 18 tiros no rosto, que foi colega nosso que matou ele, do mesmo bairro. Um outro que morreu na Pampulha, tomou uma facãozada no peito, com 26 anos. Então eu ficava olhando e falei assim, daqui a pouco é eu, o próximo sou eu. E aí eu procurei ajuda, né? Eu fui em psicólogo, psiquiatra, estava tomando 4 medicações. E com isso foi um método que funcionou para mim, mas não é que funciona para todo mundo. Mas eu fui reduzindo, eu fui passando a ponto de conseguir usar uma vez só na semana. Então eu comprava a droga, não usava mais na rua, ia para casa, usava dentro de casa. E nisso aí eu já estava casado há quase 1 ano e minha filha já estava com quase 6 meses de idade. E eu lembro que num dia eu cheguei na psicóloga. Quando eu cheguei na psicóloga, estava lá minha mãe, minhas 2 irmãs, a minha esposa na época com 18 anos, com minha filha de 6 meses no colo. E eu tomei um susto, eu falei assim, o que vocês estão fazendo aqui? Aí elas falaram assim, hoje você vai ter que tomar uma escolha na sua vida. Você já conseguiu reduzir, você já está em tratamento. Hoje você tem que parar de usar droga e escolher a recuperação aqui fora, né, indo em grupos de apoio. Porque nessa época eu já tinha conhecido o Narcóticos Anônimos, que tem reuniões todos os dias, na maioria das cidades aqui do Brasil, é nível mundial, né, o Narcóticos Anônimos. Então em Belo Horizonte tem reuniões de segunda a segunda, de dia, de noite. Então eu peguei, aí elas falaram assim, ou você vai se internar em recuperação, ou você vai para Ubatuba, nós vamos internar você e você vai ficar no mínimo 1 ano, com uma visita a cada 6 meses. E ali até eu entender isso, imagina, eu ia ver minha filha com 1 ano de idade, depois com 1 ano e meio. E aí eu falei assim, não, hoje eu vou usar a minha última dose, que eu não tinha usado da semana, e falei assim, a partir de amanhã eu não uso mais. E eu lembro que eu saí de lá meio, com uma sensação meio esquisita, porque quando a gente pensa que, tipo assim, nunca mais eu vou fazer algo, nunca mais, é muito pesado. É quase que impossível, psicologicamente, pensando. Foi onde que eu aprendi esse método, né, que eu tenho até tatuado, que é 24 horas, que eu vivo um dia de cada vez. Então, só por hoje eu não vou usar mais, só por hoje eu vou fazer o que eu devo fazer. E aí eu lembro que eu saí, comprei, fui para casa, usei a última dose, isso foi no dia 1º de julho de 2015. No dia 2 de julho, que era o mesmo dia do aniversário do meu pai, que foi coincidência, isso aí não foi nada assim pensado, foi meu primeiro dia limpo, que eu permaneço até hoje. E ali, de fato, eu fui viver a recuperação, porque quando eu fiquei 1 ano limpo, eu não vivi a recuperação, eu só fiquei abstêmico da droga. Mas os defeitos de caráter continuaram os mesmos, né? Muito nervoso, manipulador, mentir, eu já tinha reduzido a mentira. Mas nessa segunda vez, quando eu entrei em recuperação, eu entrei para valer. Por quê? Ali estava
qual que era a minha sensação? Se eu continuasse, eu ia morrer. Fisicamente eu já não tinha mais estrutura física, né, mental, espiritual, psicológica. Eu já estava todo abalado. E quando eu voltei, quando eu fiquei limpo, eu tinha problema de dicção, raciocínio. Meu raciocínio era lento, né? Eu tomava 4 medicações, eu tomava 2 tarja preta, 2 vermelho. Não dava conta de ter a rotina de trabalho, de levantar cedo e trabalhar, fazer o que uma pessoa normal faz, né? Um homem normal faz. Então eu tive que reaprender a viver, né? Foi quando eu decidi sair da empresa, né, da familiar. Fiquei 1 ano afastado. Fiquei 1 ano vivendo literalmente da misericórdia de Deus, porque eu fazia bico com o meu padrinho de NA, que era remoção, de buscar pessoas em casa para levar para tratamento, pessoas que já estavam incontroláveis e já estavam colocando a vida em risco. Então a gente pegava para levar para a clínica. Então eu trabalhei disso, mas não era todo dia que tinha. 6 da manhã eu levantava, pegava minha bicicleta, ia até lá na Antônio Carlos, numa igreja, para fazer triagem de morador de rua que queria se internar e não tinha condições de pagar, porque é caro, o tratamento é pago, ele é caro, né? Então a gente fazia triagem e eu que ficava responsável de fazer a triagem. Os moradores de rua, eles tinham que ir 3 dias consecutivos para conseguir a internação. E aí a gente levantava todo o recurso, né, de roupa e tudo, e conseguia essas vagas voluntárias. Então nisso aí eu aprendi a ter compromisso, né? Eu reaprendi, né, a acordar cedo, a ter compromisso, responsabilidade. Então eu ia pedalando, que eu tinha perdido tudo, né? Eu perdi carro, eu acabei ficando a pé mesmo. Aí eu consegui uma bicicleta, e essa bicicleta que era o meu meio de locomoção. Eu ia para lá, voltava, na hora do almoço eu pegava uma reunião, às vezes, aqui no centro, de dia. À noite eu pegava outra reunião. Quando eu completei 3 meses limpo, eu me tornei voluntário no Narcóticos Anônimos, abrindo reuniões, né? Então, eu abria uma reunião do Caiçara. Então, eu ia para lá, abria a reunião. Então, era muito desafiador para mim, né? Porque eu tinha que abrir, então você tem que ter chaves, tem que abrir, desarmar alarme, fazer café, receber as pessoas. E nisso aí, um dia de cada vez, eu fui galgando e fui pegando meu lugar de volta, né? Vamos dizer assim, porque eu já não tinha nem mais identidade, né? Eu nem sabia mais quem eu era. Só botar no silencioso. Eu nem sabia mais quem eu era. Eu perdi a minha identidade, né? Eu não sabia mais o que eu gostava, o que eu não gostava, o que eu era bom, o que eu era ruim. Então eu fui reaprendendo. Depois de 1 ano repetindo, né? Porque o poder da repetição, né, diária. Depois de 1 ano repetindo essa rotina, eu voltei para a empresa familiar. E quando eu voltei totalmente diferente, né? Totalmente diferente daquele Cauê. E foi questão de 1 ano trabalhando, eu já tinha crescido profissionalmente, o que eu não tinha crescido a minha vida inteira, né? Porque a droga, ela estagna, ela mata sonhos, ela nos deixa paralisados, a gente fica sem... Os sonhos, eles vão ficando distantes, não vão... vai se tornando até uma utopia, né? Os sonhos. Então, tudo começou a reacender, e eu comecei a ver que eu poderia, né? Fazer coisas, ser alguém. Então, a primeira coisa que eu aprendi, que eu sou filho amado de Deus, a minha identidade, ela está nisso. Não é empresário, não é representante, não é nada disso, né? Isso eu estou, isso pode ser passageiro. Mas a minha identidade, ela é filho amado de Deus e mais semelhança de Deus. Então, foi a primeira coisa que eu aprendi. E também a metodologia de viver um dia de cada vez. Eu não me preocupo com o dia de amanhã, né? Amanhã, na hora que eu acordar, eu vou preocupar com o que dá para me fazer no amanhã, mas hoje é o que vale. Hoje é o dia que eu tenho a oportunidade de fazer aquilo que ainda eu não fiz, né? E as oportunidades, todos os dias elas passam, né? Então, hoje tem esse tipo de oportunidade. Pode ser que amanhã já não tenha mais. Então, eu fui reaprendendo, fui retomando a minha vida aos pouquinhos. E foi muito desafiador, que eu morava no fundo da casa do meu tio, com uma esposa com 18 anos, com uma filha de 6 meses, e eu tinha acabado de largar as drogas. Então foi muito desafiador, né? Tudo que eu passei na minha vida. E aos pouquinhos eu fui galgando novamente, comprei uma moto, depois eu retomei com o carro, comecei a trabalhar, comecei a ser eficiente, porque além de não ser produtivo, eu ainda era um peso para a família, né? Minha mãe tinha que ficar indo atrás de mim, buscando dentro de favela, preocupada. Eu não sei de fato, que eu não vivi esse presente, mas ela falava que ia IML, hospital atrás de mim, porque às vezes eu sumia 3 dias. Às vezes eu ficava 3 dias fora de casa. Eu com carro novo, na época, né? Eu com carro novo,
com dinheiro no bolso e 3 dias na rua, andando com bandido, andando com um cara que eu nunca vi na minha vida, colocando dentro do meu carro, entrando para dentro de favela. Então, resumidamente, eu passei momentos onde eu não desejo para ninguém, porque eu literalmente conheci um inferno na terra, porque você usar droga, com ânsia de vômito, com nojo, chorando e usando é algo que não tem como explicar. Eu escutava assim, ele é vagabundo, ele que não quer parar, mas querer parar já é difícil, imagina para quem não quer, né? Tem uma estatística mundial hoje que fala, a ONU, né, levantou, a cada 10 usuários no mundo, um consegue parar, né? Então a estatística ela é muito cruel. E eu tenho, hoje a minha vida, eu tenho meu trabalho, tenho tudo, mas eu nunca retenho as minhas mãos quando vem alguém falando de algum tipo de compulsividade, porque a compulsão nada mais é que a inabilidade de lidar com a vida, com emoções, sentimentos, problemas, e busca uma fuga. A minha fuga foi a droga, mas de outros é comida, sexo, jogo, né? Qualquer tipo de compulsão, isso significa ser adicto. Adicção é ser escravo de algo. Então, se alguém aqui tem algum tipo de compulsividade, né, pode me procurar, porque eu encaminho para o tratamento gratuito, não cobra nada. É um tratamento que eu sou apaixonado, porque foi onde que eu encontrei a luz do fim do túmulo, retomei minha vida. E uma outra coisa que eu tinha esquecido, eu com 3 anos limpo, em 2018, com uma esposa com 18 anos, com uma filha de 6 meses, e eu tinha acabado de largar as drogas. Então foi muito desafiador, né, tudo que eu passei na minha vida. E aos pouquinhos eu fui galgando novamente, comprei uma moto, depois eu retomei com o carro, comecei a trabalhar, comecei a ser eficiente, porque além de não ser produtivo, eu ainda era um peso para a família, né? Minha mãe tinha que ficar indo atrás de mim, buscando dentro de favela, preocupada. Eu não sei de fato que eu não vivi esse presente, mas ela falava que ia IML, hospital atrás de mim, porque às vezes eu sumia 3 dias. Às vezes eu ficava 3 dias fora de casa. Eu com carro novo, na época, né? Eu com carro novo, com dinheiro no bolso e 3 dias na rua, andando com bandido, andando com um cara que eu nunca vi na minha vida, colocando dentro do meu carro, entrando para dentro de favela. Então, resumidamente, eu passei momentos onde eu não desejo para ninguém, porque eu literalmente conheci um inferno na terra, porque você usar droga, com ânsia de vômito, com nojo, chorando e usando é algo que não tem como explicar. Eu escutava assim, ele é vagabundo, ele que não quer parar, mas querer parar já é difícil, imagina para quem não quer, né? Tem uma estatística mundial hoje que fala, a ONU, né, levantou, a cada 10 usuários no mundo, um consegue parar, né? Então a estatística ela é muito cruel. E eu tenho, hoje a minha vida, eu tenho meu trabalho, tenho tudo, mas eu nunca retenho as minhas mãos quando vem alguém falando de algum tipo de compulsividade, porque a compulsão nada mais é que a inabilidade de lidar com a vida, com emoções, sentimentos, problemas, e busca uma fuga. A minha fuga foi a droga, mas de outros é comida, sexo, jogo, né? Qualquer tipo de compulsão, isso significa ser adicto. Adicção é ser escravo de algo. Então, se alguém aqui tem algum tipo de compulsividade, né, pode me procurar, porque eu encaminho para o tratamento gratuito, não cobra nada. É um tratamento que eu sou apaixonado, porque foi onde que eu encontrei a luz do fim do túmulo, retomei minha vida. E uma outra coisa que eu tinha esquecido, eu com 3 anos limpo, em 2018, eu limpo e tudo, eu fui deixando de praticar o programa, né, que é os 12 passos, 8 princípios. E nesse período eu comecei a ser muito grosso, impaciente, nervoso, tratando muito mal minha esposa, sendo muito ausente, eu fazendo trabalho voluntário, indo em célula toda semana, em igreja toda semana, e desse jeito eu era dentro de casa, dessa forma. E aí minha esposa acabou saindo de casa, ela saiu em 2018, e a gente ficou 1 ano e 1 mês separado. Nesse 1 ano e 1 mês, uma semana antes de ela sair de casa, eu lembro que eu fui no monte, e falei com Deus, eu quero conhecer o Senhor verdadeiramente, porque eu ouço todo mundo falando que o Senhor fala com eles, que eles têm experiências, e eu nunca tive isso, e eu busco, né, eu buscava da minha forma. E passou 2 semanas, ela saiu de casa, e através da minha separação no casamento, foi onde que eu mais busquei a Deus verdadeiramente, porque tudo aquilo que eu tinha conquistado, perdeu o valor, né, o real valor, quando eu não tinha mais ninguém para compartilhar, minha esposa, minha filha ficava metade da semana comigo, ela com 3 anos de idade, então tudo perdeu o sentido.
E, de fato, eu estava a ponto, assim, de falar com Deus, nada mais me importa, o que me importa é a sua presença. Então, eu busquei Ele de todo o coração. Eu tive visões, eu tive resposta dEle física, amigo meu me ligando, me respondendo a oração minha. Então, eu vivi o sobrenatural. Então, Ele me restaurou como homem, né, na acepção da palavra homem. O que realmente é ser um homem, né, que é o cabeça, é pé firme, o sim é sim, o não é não. Né, como tratar a esposa, como amar ela, independentemente do que os olhos veem, porque tudo é passageiro, é tudo transitório. E eu lembro que eu pedi para Deus assim, ó, eu quero ter olhos só para minha esposa, eu quero desejar ela o resto da minha vida, né, eu quero ter mansidão própria, mansidão, domínio próprio, amabilidade, e tudo isso eu recebi, porque até para mim é estranho, porque tem situações que eu vivo hoje, que eu tenho uma inteligência emocional, mas não foi de estudo, que eu conquistei, foi algo dado. E é muito louco, porque até para mim é estranho às vezes uma situação. Imagina quem me conhecia no passado e presencia vendo, também acha estranho. E outra coisa que eu esqueci de falar também, como meus sonhos eles foram reacendendo, em 2016 eu voltei a estudar, tinha 8 anos que eu não estudava, formei meu segundo grau, fiz cursos técnicos, fiz curso de programação neurolinguística, me tornei autodidata. Então foi vários fatores, porque foi tudo cooperando para o meu objetivo, né? Sonhos se acendendo, e cada vez mais o meu propósito de vida ele está mais claro, né? Eu amo pessoas, eu gosto de lidar com pessoas, de ajudar pessoas. Então, qualquer um aqui que conhecer alguém que tem algum tipo de compulsividade, seja qual for, pode me direcionar, pode passar meu telefone, meu Instagram. Eu vou direcionar para a mesma recuperação, que hoje eu sou voluntário lá também, toda quarta-feira. Então é isso. Tem muita coisa para falar, mas a minha cabeça vai abrindo várias caixas. Eu fico muito feliz de poder ouvir o testemunho do Cauê, porque a gente é amigo já de muitos anos, né? Eu não lembro, talvez deve ter uns 15 anos, desde os 14 anos. E eu vi todo esse processo, um pouco até de longe, porque estava em São Paulo, mas ver esse processo e ver hoje que Deus restaurou o seu casamento, ver hoje que Deus restaurou sua família, ver hoje que Deus te deu uma empresa e Ele está se preparando para ajudar pessoas, desenvolver pessoas, é algo assim que alegra muito o meu coração. E talvez você chegou aqui nessa noite pensando assim, minha vida não tem mais solução, não tem jeito para mim, não há mais o que fazer. E para Deus isso não existe. Quando Jesus Cristo ressuscitou, Ele ensinou para a gente, o impossível não existe. Então eu não sei qual é a sua luta, não sei qual é a sua dificuldade. No mês passado, o Renan compartilhou o testemunho dele aqui de uma cura sobrenatural. Hoje o Cauê está compartilhando com a gente de uma restauração sobrenatural. E quem sabe o próximo testemunho pode ser seu, de algo que Deus vai fazer na sua vida. Então eu quero agradecer muito ao Cauê por esse privilégio da gente estar junto. Ele faz parte aqui da nossa igreja, então se você conhece alguém que precisa de ajuda, envolve o Cauê, porque talvez ele seja uma das melhores pessoas para poder ajudar alguém aí nessa caminhada de restauração, amém? Deus te abençoe, viu meu amigo? Muito obrigado. Nesse momento a gente vai entregar os nossos